Em janeiro de 2026, Anderson Vasconcelos, 29 anos, programador de Belo Horizonte, comprou em segundos 140 ingressos para jogos da Copa do Mundo, usando 32 cartões de crédito diferentes e 14 identidades digitais que não eram dele. Em menos de 3 semanas, ele revendeu esses ingressos por R$ 480 mil, lucrando mais de 300 mil sobre o valor original. Não era um torcedor, era apenas um dos elos visíveis de uma engrenagem que movimentou, segundo estimativas da Polícia Federal, mais de 110 milhões de reais em revenda ilegal antes mesmo da bola rolar. A Copa de 2026, sediada pela primeira vez por 3 países, Estados Unidos, México e Canadá, prometia ser a maior da história. 104 jogos, 16 cidades e uma demanda global por ingressos que superou em 20 vezes a oferta disponível. O que ninguém anunciou nos comunicados oficiais é que essa escassez não foi inteiramente natural. Boa parte dela foi fabricada. Quando a primeira fase de vendas abriu, mais de 80 milhões de pessoas se cadastraram para disputar pouco mais de 6 milhões de ingressos. O sistema funcionava por sorteio e por ordem de chegada em janelas específicas. Para o torcedor comum, isso significava esperar horas numa fila virtual com chance mínima de sucesso. Para quem tinha acesso à tecnologia, significava uma oportunidade de ouro. O problema central era simples de descrever e difícil de combater. O sistema confiava que cada pessoa por trás de uma conta era de fato uma pessoa. Mas existem programas chamados bots, capazes de simular milhares de usuários humanos ao mesmo tempo, preenchendo formulários, resolvendo verificações e finalizando compras em frações de segundo muito mais rápido do que qualquer ser humano conseguiria. Quem controlava esses bots não disputava a fila, ele a dominava. Anderson não trabalhava sozinho. Ele fazia parte de uma rede organizada que comprava dados de pessoas reais, muitas vezes vazados em ataques anteriores ou vendidos no mercado clandestino. Com esses dados, criavam contas legítimas aos olhos do sistema. Cada conta era uma cota a mais de ingressos. 140 ingressos numa única pessoa seria impossível, mas distribuídos em 14 identidades, 10 por identidade, ficava dentro do limite invisível. A estrutura tinha 3 camadas. No topo, operadores que financiavam a compra de dados, cartões pré-pagos e os servidores que rodavam os bots. No meio, os técnicos como Anderson, que escreviam e operavam os programas. E na base, uma rede de revendedores que anunciava os ingressos em grupos fechados, fóruns e perfis de redes sociais, sempre com preços que começavam no dobro e chegavam a 10 vezes o valor de face. O que tornava o esquema convincente era a aparência de legitimidade. Os revendedores construíam reputação, exibiam capturas de tela de transações antigas, ofereciam garantias de transferência. Para o torcedor desesperado que não conseguiu comprar pelo canal oficial, parecia a única alternativa. E ali estava a vítima principal desse esquema, o cidadão comum que economizou durante anos para ver uma Copa do Mundo e foi obrigado a pagar valores absurdos ou desistir do sonho. Mas a anomalia que derrubaria todo o esquema não veio de uma denúncia de torcedor. Veio de um detalhe técnico que ninguém, nem mesmo os operadores mais cuidadosos, percebeu que deixavam para trás. O detalhe era o tempo. A unidade de inteligência financeira que monitorava transações suspeitas notou que centenas de compras de ingressos haviam sido finalizadas em intervalos matematicamente impossíveis para humanos, algumas em menos de 200 milissegundos após a abertura da janela de vendas. Nenhuma pessoa digita dados de cartão, confirma e paga nesse tempo. Aquilo era a assinatura inconfundível de máquinas. Quando os analistas cruzaram esses tempos de compra, encontraram um padrão ainda mais revelador. Milhares de transações compartilhavam exatamente o mesmo intervalo entre clique e confirmação, repetido com precisão de relógio. Bots, por natureza, executam tarefas com regularidade perfeita. Humanos hesitam, erram, corrigem. A perfeição era a prova. O segundo rastro veio dos endereços de internet. Embora cada compra usasse uma identidade diferente, milhares delas saíam de um número reduzido de servidores localizados em centros de dados no exterior, alugados de forma anônima. As identidades eram falsas e variadas, mas a infraestrutura por trás delas era concentrada. E infraestrutura, ao contrário de identidades, é cara,
rastreável e difícil de multiplicar. Foi quando os investigadores seguiram o dinheiro que a teia inteira começou a aparecer. Os pagamentos das revendas não iam direto para os operadores, passavam por uma série de contas intermediárias, muitas em nome de laranjas, pessoas que emprestavam seus dados em troca de pequenas quantias e frequentemente nem sabiam o tamanho do esquema do qual faziam parte. Cada transferência adicionava uma camada de separação entre o dinheiro sujo e os verdadeiros donos. Parte dos valores era convertida em criptomoedas, movida para carteiras digitais que não exigem nome, e depois reconvertida em outro país. Esse vai-vem, conhecido como estratificação, é o coração de qualquer operação de lavagem de dinheiro e serve para um único propósito: fazer a origem ilícita desaparecer no meio de centenas de operações legítimas. A essa altura, o caso já tinha deixado de ser apenas uma fraude de ingressos. Era lavagem de dinheiro, uso de documentos falsos, invasão de sistemas e organização criminosa. A Polícia Federal entrou em cooperação com a Receita Federal, que rastreou o fluxo financeiro, e com o Ministério Público, que estruturou a denúncia. Houve ainda troca de informações com autoridades estrangeiras, já que os servidores e parte do dinheiro estavam fora do país. Se você conhece alguém que já tentou comprar ingresso para um grande evento e foi obrigado a pagar o triplo num revendedor, manda esse vídeo agora, porque o que vem a seguir mostra exatamente como essa pessoa foi transformada em vítima de um sistema desenhado para roubá-la. Se inscreva no canal e deixe seu like, porque é assim que conseguimos continuar destrinchando esses esquemas que poucos têm coragem de explicar. A terceira pista foi quase irônica. Os próprios anúncios de revenda continham os números de identificação dos ingressos. Ao comparar esses números com as compras originais feitas pelos bots, os investigadores conseguiram ligar diretamente cada ingresso revendido à conta falsa que o havia adquirido e dessa conta ao servidor e do servidor à conta bancária. A corrente estava completa. Com as conexões mapeadas, o Ministério Público pediu mandados de busca e apreensão. A operação foi deflagrada simultaneamente em 4 estados numa manhã de fevereiro. Equipes entraram em endereços ligados aos operadores financeiros, aos técnicos e a alguns dos principais revendedores. Anderson foi um dos primeiros a ser localizado, ainda com os equipamentos ligados. No apartamento dele, os agentes encontraram dezenas de cartões pré-pagos, 3 computadores rodando os bots em tempo real e arquivos com mais de 40 mil registros de dados pessoais de terceiros. Em outro endereço, ligado ao topo da estrutura, apreenderam carros de luxo, relógios e documentos de movimentações financeiras que confirmaram a escala milionária do esquema. Diante das provas, alguns dos envolvidos confessaram. Anderson admitiu ter operado os bots, mas alegou que era apenas um prestador de serviço, que recebia uma porcentagem e não sabia o destino final do dinheiro. Os operadores do topo negaram tudo, afirmando que as contas e servidores haviam sido usados sem seu conhecimento. Mas o rastro de papel e de bits já contava uma história que nenhuma negativa conseguia apagar. Ao todo, a investigação identificou mais de 18 mil ingressos adquiridos de forma fraudulenta, revendidos por valores que somavam mais de 110 milhões de reais. Centenas de pessoas tiveram seus dados usados sem saber e milhares de torcedores pagaram preços inflacionados ou ficaram sem entrada. O indiciamento formal listou crimes que, somados, podem resultar em penas de mais de 10 anos de prisão para os principais operadores. As contas bancárias e carteiras digitais ligadas ao esquema foram bloqueadas e parte dos valores, cerca de 32 milhões de reais ainda não convertidos ou movidos, foi recuperada e colocada à disposição da Justiça. A repercussão foi imediata. Os organizadores do torneio anunciaram reforços no sistema de venda, incluindo verificação biométrica, limites mais rígidos por identidade e ferramentas de detecção de bots em tempo real. A própria existência do esquema expôs uma falha estrutural na forma como grandes eventos vendem ingressos para um público global e desesperado. Mas para muitos torcedores, a reparação chegou tarde. O ingresso, que deveria custar o equivalente a algumas centenas de reais, havia sido pago a preço de ouro, e a Copa, para boa parte deles, ficou apenas na tela da televisão. O caso revelou algo desconfortável sobre os grandes eventos da era digital. A escassez, muitas vezes, não é só o resultado da demanda. Ela pode ser construída, ampliada e explorada por quem tem a tecnologia certa e poucos escrúpulos. Cada ingresso que um bot captura
É um ingresso que um torcedor real não consegue, e cada revenda inflacionada transfere dinheiro do bolso de quem ama o esporte para o caixa de uma organização criminosa. A lição que fica é prática: desconfie de ofertas em canais não oficiais, mesmo quando a urgência aperta. Verifique sempre os meios oficiais de venda e revenda autorizada. E lembre que, quando um produto esgota em segundos e reaparece em minutos por 10 vezes o preço, raramente isso é coincidência, é desenho. Se este vídeo te mostrou como funciona por dentro esse esquema que muita gente sentiu na pele, mas nunca entendeu, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e compartilha com aquele amigo que ficou sem ingresso. E comenta aqui embaixo qual caso você quer que a gente investigue no próximo episódio, porque cada rastro de papel deixa uma história esperando para ser contada.